Olá, meus amigos, sejam abençoados, sejam livres, sejam curados, sejam iluminados, sejam tocados pelo Espírito Santo, para que vocês possam ter a direção divina para as suas vidas. Aliás, essa é a razão da vinda do Espírito Santo. Jesus disse: quando vier o Espírito de verdade, porque todos os demais espíritos são mentirosos, quando vier o Espírito de verdade, ele, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de Deus, vos guiará em toda a verdade. O Espírito da verdade, o Espírito de verdade, nos guia em toda a verdade. E essa é a característica do Espírito Santo. Só ele tem essa característica de nos guiar em toda a verdade. Só o Espírito de verdade nos guia em toda a verdade. Você sabe que esse mundo é um mundo perdido, um mundo condenado, é um mundo de mentira, um mundo de engano, é um mundo de trapaça, é um mundo de sujeira, de pecado, é um mundo que já está no inferno. Por isso você vê o mundo confuso, complicado e etc. Então, para uma pessoa ser guiada, ela precisa de um guia, não é verdade? Ninguém pode ser guiado sem um guia, sem uma direção. Então o Espírito Santo veio justamente para isso, para guiar-nos, quer dizer, guiar os discípulos, os seguidores, os servos do Altíssimo Deus, em toda a verdade. E eu estava pensando, avaliando sobre a salvação. Eu tenho dito que a salvação da alma é a coisa mais difícil da face da terra. Mais difícil. Não é o dinheiro, não é o sucesso, não são as conquistas desse mundo que são difíceis. Difícil é a salvação da alma. Sabe por quê? Porque as pessoas tendem a ser orgulhosas. A pessoa orgulhosa, ela nunca, jamais, em tempo, se convence dos seus pecados. Foi assim que começou a revolta nos céus. Lúcifer, que quer dizer cheio de luz, vivia nos céus, foi criado, segundo a vontade de Deus, para ser o principal dos anjos, para ser o guia dos anjos e orientá-los como servir a Deus lá nos céus. Mas, devido à sua posição tão destacada, ele deixou essa posição subir a cabeça. Ele ficou orgulhoso. E aí, por conta desse orgulho, ele caiu. Foi expulso e com ele a terça parte dos anjos dos céus também caíram, porque o seguiram. Então você verifica
que ele era um anjo de luz. Ele era um anjo que andava no brilho das pedras preciosas. Veja o texto que nós vamos postar sobre ele daqui a pouco. Medite nesse texto, você vai ver a glória que ele tinha. Mas, por conta do orgulho, do desejo, da cobiça de querer ser igual ao Altíssimo, ele caiu e foi expulso. E quando ele foi expulso, ele foi para onde? Ele veio para a terra. Ele não foi para a lua nem para o sol, ele veio para a terra. Ele não foi para Marte, ele veio para a terra. Aqui na terra era tudo perfeito, não havia pecado. Deus havia criado Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, tudo estava indo perfeitamente bem. Até que um dia, Lúcifer, que não tinha nenhuma ingerência na terra, ele não tinha nenhum poder na terra, nenhum poder, nenhuma autoridade. Mas ele sugeriu a Eva que desobedecesse a Deus, e ela desobedeceu e levou Adão também a desobedecer. Com isso, por causa dessa rebelião de Adão e Eva para com Deus, porque desobedecer é ser rebelde. Porque eles desobedeceram, porque foram rebeldes, a exemplo de Lúcifer lá no céu. Então, o que aconteceu? A terra, que estava em paz, que era perfeita, se corrompeu. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva fez ou deu direito a Satanás dominar o mundo, corromper toda a raça humana. Então, hoje, quando você vê um mundo perdido no maligno, um mundo mergulhado no pecado, nas trevas, no inferno, e aqueles que amam o mundo também estão juntos, se deu justamente por causa da rebelião lá no Jardim do Éden. Lúcifer não tinha direito nenhum aqui na terra, mas quando houve a obediência de Adão e Eva à sua voz, pronto, o homem deixou de servir a Deus, de obedecer a Deus, para servir e obedecer ao diabo. Então o mundo está assim por conta da desobediência, da rebeldia do ser humano para com Deus. Bem, o que eu queria justamente dizer para você sobre a salvação da alma é justamente isso. Para salvar ou dar uma chance ao ser humano de se recompor com Deus, se voltar para Deus, então, da forma como por causa de um homem veio o pecado, entrou o pecado, o reino do inferno, o guia do inferno entrou no mundo, por causa também de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que não tinha pecado, que não tinha qualquer erro, mácula, por causa dele, que morreu por nós, aliás, morreu por aqueles que o recebem, que o aceitam, que se entregam, que se submetem, que são humildes para dizer, sim, Senhor, eu preciso de um guia, ser o meu guia, guia a minha mente, o meu coração, a minha vida, faça-se a tua vontade na minha vida, venha o teu reino na minha vida e na vida de todos
os que ouvem a tua voz, a tua palavra. Então, quando a pessoa se converte, quando a pessoa vira as costas à rebeldia, vira as costas ao orgulho, à sua prepotência, vira as costas à arrogância e se considera perdido e diz: ó meu Deus, tem misericórdia, salva minha alma. Então essa pessoa é salva só por uma pessoa, que é o Senhor Jesus. E o bacana é que tamanha a grandeza, a preciosidade, a glória da salvação da alma, tamanha, que Jesus, para não perder os seus discípulos, seus seguidores, ele enviou o Espírito Santo para nos guiar. Mas nos guiar em toda a verdade, não na mentira de Satanás. Não na rebelião, não no orgulho do diabo. Então, o Espírito Santo veio justamente para nos guiar em toda a verdade, porque ele é o Espírito de verdade. É o único Espírito de verdade. Eu lembro quando eu frequentei o Espiritismo, então os guias que davam orientação e etc., eles mentiram, me enganaram, porque eram espíritos de mentira. Não tem nada de vovó, de vovô, do meu falecido avô, falecida avó, nada disso. Eram espíritos enganadores, eles se faziam passar pelos nossos entes queridos que morreram no passado. Então eles se fazem, ainda hoje, se passar pelos entes queridos das pessoas. E como as pessoas são muito emotivas, são muito coração, não pensam, não gostam de pensar, não gostam de raciocinar, então as pessoas aderem, aceitam aquelas entidades, aqueles espíritos de mentira, que levam as pessoas a fazerem feitiçaria, bruxaria, que levam as pessoas à escravidão, que levam as pessoas a fazer o roncó, ir para o roncó e fazer a cabeça. Olha, a cabeça. Bem, elas vão para lá, para o roncó, ficam nuas, tomam banho de sangue e ficam lá recolhidas 3 dias, 7 dias, 21 dias, justamente porque dão ouvidos às vozes dos espíritos, dos guias da mentira. Para os filhos de Deus, para as pessoas que nasceram da água e do Espírito Santo, que morreram para este mundo e nasceram para viver e servirem a Deus, ao Deus vivo, então Jesus, para garantir que eles não venham ser iludidos pelo espírito da mentira ou os espíritos da mentira, então Deus nos deu o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Então, quando eu vejo pessoas que um dia tiveram acesso à verdade, até serviram a Deus no altar, pregando a palavra da verdade, e hoje caídas, rebeldes, não as condeno, não sou eu quem condeno. A própria vida delas condena. As atitudes dessas pessoas são os que condenam a uma vida infernal. É com pesar, com dor, com tristeza, que Deus tenha compaixão dessas pessoas e lhes dê uma nova chance, uma nova oportunidade.
Não é prazer nosso que elas estejam assim. Só Deus sabe o que eu fiz, o que eu pude fazer para tentar demover de seus corações a saída do ministério, da obra de Deus. Mas eu não podia fazer nada, porque elas seguiram o espírito da mentira e deram ouvidos à mentira e seguiram. E a gente não pode fazer nada. Não pôde fazer nada. Que Deus, eu oro por essas pessoas, que tenha misericórdia, que o Espírito Santo tenha misericórdia e venha lhes dar uma nova chance. Mas o que fica patente, claro, é que a salvação é tão preciosa, tão gloriosa. Lembra do tesouro perdido no campo, que o homem achou e então escondeu, voltou para casa, vendeu tudo que tinha, quer dizer, desfez de tudo e comprou aquele campo onde estava o tesouro? Pois é, isso é o Espírito Santo. Na época de Jesus, os discípulos eram orientados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Mas Jesus estava lado a lado com eles. Quando Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu, subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus Pai, para proteger os seus seguidores, ele enviou o Espírito Santo, que não habita mais junto, encostado com os seus discípulos. Não, o Espírito Santo, ele vem para habitar dentro de nós. Então você que está buscando o batismo com o Espírito Santo, só pelo fato de você estar buscando, é sinal que o Espírito Santo está guiando você. Essa fé aí que você tem, você não foi batizado com o Espírito Santo. Poxa, bispo, eu tenho buscado. Só pelo fato de você buscá-lo, já é uma direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está levando você a buscá-lo. Mas o dia que você recebê-lo, aí você vai encontrar, você vai sentir, digamos assim, o gozo. Você vai sentir o gozo inefável, indescritível, que nós teremos na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, ele permite que o Espírito Santo venha para nos dar a direção. Ele venha nos guiar em toda a verdade. Então, quando, por exemplo, um pastor, um obreiro, um membro, a pessoa que desiste da fé, ela não está desistindo da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, nem está desistindo do cargo que ela estava imbuída. Não, ela está desistindo da eternidade. Mas por conta do espírito do orgulho, essas pessoas não se dão conta de que estão no caminho da mentira, estão dando ouvidos aos espíritos da mentira. Então, amiga e amigo, se você não foi batizado com o Espírito Santo, não foi marcada pelo Espírito Santo, carimbado pelo Espírito Santo, ou melhor, por Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, é ele que marca a gente, que nos carimba. Ó, esse é meu. Então, se você ainda não foi marcada com o Espírito Santo, mas está buscando, é um excelente sinal. Você está a caminho. Você vai encontrá-lo. Qual o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? E se vocês que são maus sabem dar
bons presentes, boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então você está pedindo, você vai receber, mas vai receber no seu tempo certo. Não se deixe levar pela ansiedade, não se deixe levar pela mentira. O diabo vem com pensamentos sujos, dizendo que você não merece, você já fez isso várias vezes, não aconteceu nada. O diabo vem sempre com mentiras, enganos, ilusões. E a maior mentira de Satanás é dizer para você, você não merece. Você fez isso, fez aquilo, o diabo começa a apontar os erros. Mas minha amiga e meu amigo, saiba disso. Só pelo fato de você querer o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, isso é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus que está conduzindo você a isso. Esse desejo imenso de querer o batismo já é o próprio Senhor Jesus que está fazendo na sua vida. Quando você recebê-lo, aí sim o seu gozo será perfeito, completo, porque aí você vai ver que Deus realmente existe e que se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Por exemplo, você que tem se levantado pela madrugada, está orando, está buscando, você está sacrificando o seu sono no meio da noite. Isso aí é uma clara demonstração da sua fé. E é claro que o Espírito Santo que está induzindo você a isso. Porque você também sabe que muitas pessoas, a exemplo dos que caíram, muitos dos que caíram, eles não sentem mais nada, eles não têm percepção de mais nada, a fé não diz nada para eles. Você conhece, você tem parentes, você tem entes queridos que você fala